Você conhece a cena. A orquestra tocando enquanto o navio afunda, a mocinha tremendo de frio com um colar no pescoço e o galã congelando por falta de espaço numa porta, que, convenhamos, daria para dois. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira história do Titanic não está nos salões de baile nem nos vestidos de renda? Está nos porões abafados, nos corredores apertados, onde homens e mulheres com nomes difíceis e esperanças maiores do que as malas embarcaram sem saber que a única coisa que encontrariam era o fundo. Literalmente. Se você sempre achou que o Titanic era só sobre ricos em crise existencial e romances melodramáticos, segura esse chá, ou café, ou vinho, dependendo da hora que estiver ouvindo, porque hoje vamos afundar, com trocadilho e tudo, até o convés esquecido. Sim, a tal da terceira classe. O lugar onde ninguém tirava foto com champanhe, mas onde, curiosamente, moravam as histórias mais humanas, mais comoventes, mais nossas. E a comida? Ah, meu amigo, era menos glamour, e mais, me passa o pão antes que esfrie. Antes de seguir, já deixa o like no vídeo. Sério, isso ajuda esse tipo de história a não morrer de novo, soterrada pelos algoritmos e pelo esquecimento. E se essa história já tá te fisgando, se inscreve no canal agora mesmo. Aqui, a gente ilumina o que o tempo tentou apagar. Ah, e comenta aí de onde você tá ouvindo isso. Da cama, do sofá, do ônibus, da cozinha, da terceira classe da sua vida? Eu quero saber quem tá embarcando nessa com a gente. Vamos começar do começo, ou melhor, do fundo. Porque é lá embaixo, entre bagagens barulhentas e colunas de aço suando ferrugem, que moravam os verdadeiros passageiros do Titanic. Os que não tinham sobrenome de conde, nem cachorro de madame, nem pratos com nomes franceses. Eles tinham esperança. E só. Um bilhete barato, uma mala com mais pão do que roupa, e uma fé absurda de que do outro lado do oceano a vida seria menos cruel. Spoiler, não foi. Sabe aquele ditado, quem não tem colírio usa óculos escuros? Pois é, quem não tinha banquete com salmão e vinho da Borgonha, comia pão preto com manteiga salgada e dava graças a Deus. Não era glamour, era gratidão. E não é exagero dizer que, para muitos, aquilo ali, aquela mesa apertada, aquele prato raso de ensopado quente, era a refeição mais digna que já haviam feito na vida. Tipo quando você finalmente come sushi depois de uma vida de miojo. Só que em alto mar. Mas quem eram essas pessoas, afinal? Eram famílias inteiras da Irlanda rural, viúvas da Noruega, imigrantes sírios, trabalhadores italianos. Eram gente comum tentando escapar da fome, da guerra ou só da monotonia de uma vila onde todo mundo sabia que seu tio era bêbado. Vinham com sonhos do tamanho de Nova York, mas com passagens só até o Convés C. Eram muitos. Quase 710 almas comprimidas em dormitórios com cheiro de esperança vencida. Engraçado como a história tem esse hábito irritante de esquecer justamente quem mais a viveu, né? Os nomes que viram filme são os que cabem em cartaz. Mas e os que dormiam em beliche e comiam mingau de cevada todo dia? Esses viraram estatística. Tipo aqueles créditos finais que você nunca lê. Pessoas, centenas. Destino, naufragado. Reconhecimento, zero. E aí, a gente segue a vida sem saber que provavelmente seria um deles. E se você tá pensando, ah, mas pelo menos a comida devia ser horrível, segura o preconceito. Vamos combinar que tem buffet de casamento hoje em dia, que é mais ofensivo do que o cardápio da terceira classe. Eles comiam bem, dentro do possível. Não tinha caviar, mas tinha carne assada. Não tinha champanhe, mas tinha chá quente com açúcar. E sim, tinha pudim. Repito, pudim. O que já coloca essa galera na frente de muita air fryer gourmet de hoje. Agora que você já entendeu que o Titanic não era só luxo afundando em câmera lenta, mas também um mar de vidas invisíveis tentando boiar no meio do caos, é hora de descer mais um degrau nessa escada molhada. Porque no próximo capítulo, vamos falar sobre quem eram esses passageiros da terceira classe. Não como estatística, mas como gente. Com medo, com dentes tortos, com sotaques estranhos. E com um sonho impronunciável. Recomeçar. Eles não eram nobres, nem milionários, nem donos de fábricas de aço com nomes estampados em paredes de navio. Eram costureiras de Belfast, lavradores de Limerick, pescadores de Nápoles e ferreiros de Trondheim. Gente que você não veria em fotos antigas com moldura dourada, mas que segurava o mundo nas costas. Muitos jamais haviam saído de sua vila.
E agora ali estavam, embarcando no navio mais famoso da história, sem nem saber que seria famoso. A grande maioria da terceira classe era composta por imigrantes. Mais de 700 pessoas, de mais de 30 nacionalidades diferentes, dividindo corredores e sonhos. Era como um hostel do século XIX, com menos Wi-Fi, mais esperança e muito mais cheiro de cebola. Eles não sabiam inglês, mas sabiam cozinhar, construir, costurar, criar filhos. Vinham com o mínimo: uma muda de roupa, uma cruz no pescoço e uma fé ridiculamente otimista de que a América era o paraíso. Eram os sem nome da lista de passageiros. Nos registros apareciam como Sr. McCarthy, trabalhador rural, ou Senhorita Novak, doméstica. Nenhum título, nenhuma herança. Só o coração batendo mais rápido a cada nó náutico vencido. Muitos pagaram a passagem com empréstimos de vizinhos, vendendo o único animal da casa ou prometendo trabalhar ao chegar. Era tudo ou nada. E adivinha qual parte o oceano escolheu? Se você já se sentiu invisível numa sala cheia de gente bem vestida, bem resolvida, bem penteada, agora você entende um pouco como era ser da terceira classe. Eles não tinham acesso ao convés superior. Não podiam passear nos corredores da primeira classe. Eram como figurantes num filme de luxo, com a diferença de que estavam vivendo o roteiro principal. Só que ninguém os aplaudiu no final. Tinham que se contentar com um mundo subterrâneo. Dormitórios com beliches de ferro, lençóis limpos, mas ásperos como crítica de sogra, e uma divisão entre solteiros, casais e famílias. Havia regras. Por exemplo, homens solteiros dormiam separados das mulheres e crianças. E acredite, era uma logística digna de Tetris humano, tudo para evitar escândalos. Porque pobreza, tudo bem. Escândalo, jamais. Muitos tinham sotaques carregados, não sabiam dizer hello, mas sabiam cantar músicas populares em línguas que hoje nem se ouvem mais. As noites eram preenchidas por histórias ao pé da cama, risadas tímidas e o som constante do motor vibrando como o ronco de um dragão mecânico. A vida ali embaixo era barulhenta, apertada e viva, porque a esperança é barulhenta, mesmo quando o resto do navio faz silêncio. Culturalmente, aquele porão era mais diverso que muito congresso internacional. Gente do Líbano comendo ao lado de irlandeses católicos, noruegueses tímidos dividindo garfadas com gregos falantes. E tudo isso num espaço onde o teto era baixo, mas a convivência surpreendentemente alta. Tinha confusão? Claro, mas tinha também solidariedade, porque quando todo mundo tá no mesmo barco, ou melhor, no mesmo porão, a única coisa que sobra é se ajudar. A beleza trágica é que eles não se viam como a terceira classe. Eles se viam como sobreviventes em movimento, sonhadores em trânsito, uma geração com um bilhete na mão e um passado faminto nos calcanhares. Gente que não queria luxo, só queria espaço, ar, oportunidade, um emprego onde não fossem explorados, uma escola para os filhos, um lugar para existir com dignidade. O que, ironicamente, faltaria em alto mar. E enquanto as damas da primeira classe discutiam sobre o chá da tarde e os cavalheiros sobre ações da bolsa, os passageiros da terceira estavam preocupados com coisas mais urgentes. Como sobreviver à travessia, como manter os filhos longe do enjoo, como sorrir sem saber se o sonho tinha data de validade. Eles eram o coração pulsante daquele navio. E ninguém percebeu, até que ele parou de bater. Mas antes de afundar completamente na tragédia, ainda temos que falar de um detalhe que costuma ser ignorado. O que exatamente essa galera comia? Porque sim, havia um cardápio. E ele diz muito sobre o que era importante para quem tinha pouco. Quando o Titanic zarpou, ninguém desceu ao porão pensando: "Oba, vou comer como um rei." Mas o que encontraram foi, para muitos, surpreendente. Não era um banquete, claro. Nada de pratos com nomes que terminam em à la quelque chose. Mas também não era o pesadelo culinário que os romances pintam. Tinha comida quente, lugar para sentar e até talheres de verdade. E cá entre nós, muita gente embarcou comendo pior do que isso em terra firme. A primeira refeição da terceira classe foi servida ainda no porto. Um jantar simples, sim, mas caloroso. Ensopado de carne, batatas cozidas e pão com manteiga. Para quem vinha da fome rural ou de cozinhas sem fogão,
Aquilo era uma epifania em forma de garfada. Imagine passar a vida comendo farelo seco e, de repente, te servem um prato quente num salão limpo, com guardanapo e tudo. Foi como ir de mototáxi direto para a classe econômica da Emirates. Aliás, vamos falar do salão. Nada de candelabros ou cortinas de veludo, mas também nada de sujeira. Paredes brancas, mesas compridas, bancos de madeira fixos no chão, tipo refeitório de internato chique. Era funcional, limpo, iluminado. Cheirava a pão quente e chão recém-lavado. Não era luxo, mas era digno. E dignidade, para quem vem da lama, tem gosto de sobremesa. E tinha sobremesa sim, senhor. No almoço seguinte, os passageiros receberam arroz doce. Isso mesmo, arroz doce no meio do Atlântico. E servido sem ironia. Hoje em dia tem restaurante conceitual cobrando 35 US por uma colher disso. No Titanic, vinha no pacote. E mais. Havia opções de chá, café e até frutas frescas. Laranja, maçã, banana, o que fosse acessível no momento. Comida simples, mas feita para sustentar e, quem sabe, acolher. E se você está pensando que era tudo servido no tapa, tipo bandejão de presídio, surpresa, havia garçons. Sim, os próprios tripulantes serviam as refeições, sempre em horários bem definidos. Nada de self-service nem briga por última coxa de frango. As refeições eram levadas até a mesa, organizadas como num ritual silencioso de respeito. Porque, no fundo, alimentar aqueles corpos cansados era alimentar sonhos em trânsito. E os passageiros com restrição alimentar? Bem, se você era vegetariano, alérgico a glúten ou praticante de jejum intermitente, talvez o cardápio não fosse tão adaptável. Mas se você comia de tudo, e convenhamos, quem vinha da miséria comia até tampa de panela, estava bem servido. Batatas em quase todas as versões. Um pouco de carne, pão em abundância. E chá. Muito chá. Britânicos, né? Colocam chá até em queimadura. O que mais impressiona é a reação das pessoas. Relatos de cartas e diários contam que muitos estavam emocionados com a qualidade da comida. Um passageiro irlandês escreveu: "Hoje comi como um lorde. Se o céu for assim, que venha o mar." Spoiler, o mar veio. Outro relatou que nunca tinha visto uma gelatina tão vermelha. Detalhes pequenos, mas que provam. A memória da comida também é memória de afeto. E tem mais. A comida ajudava a criar laços. Era ali, no jantar, que começavam amizades, paqueras tímidas, cochichos entre conterrâneos e até pequenas disputas silenciosas por mais batata. Era como o recreio da escola, só que com mais sotaques e menos uniforme. E ali surgiam os primeiros vínculos que, ironicamente, seriam os últimos de muitas vidas. Um brinde silencioso, noite após noite. A comida também era um lembrete de que a travessia estava acontecendo. A cada garfada, o navio avançava. Cada colher de mingau era um passo rumo à América. Comer no Titanic não era só sobre matar a fome. Era sobre se sentir parte de algo que parecia pela primeira vez seguro. Uma ilusão servida com molho de esperança. E engolida entre goles de chá e o balanço do mar. Mas como em toda história com luz, há uma sombra. E a próxima página desse banquete traz algo que quase ninguém fala. As regras da refeição. Sim, até na terceira classe existia etiqueta. Havia normas, divisões, protocolos. E não era só para manter a ordem. Era para manter a ilusão de que, mesmo sendo pobres, eles ainda podiam comer com alguma honra. Você acha que a terceira classe era uma bagunça generalizada? Tipo festa de faculdade com farofa, criança correndo e adulto comendo feijão com a mão? Nada disso. O Titanic, até no porão, seguia um sistema quase militar. Horários fixos, lugares definidos, silêncio moderado. Não era um refeitório, era um ritual. E se você pensou em cada um por si e salve-se quem puder, saiba que isso só valia depois do iceberg. O refeitório da terceira classe funcionava com uma organização surpreendente. Homens solteiros comiam em mesas separadas. Mulheres com crianças ficavam em outro canto. Casais e famílias inteiras, quando possível, eram alocados juntos. Era como um reality show educado. Ninguém escolhia onde sentar, mas todo mundo sabia seu papel. O caos só chegava quando o garçom derrubava o pão. Aí sim virava trama de novela. Não havia cardápio personalizado, claro, mas havia respeito.
As refeições eram servidas em sequência, primeiro as mulheres, depois os homens. Um sinal simples, quase invisível, iniciava o ritual. Ninguém gritava, ninguém avançava na bandeja alheia. Se alguém fizesse isso, levava olhares que diziam: "Moço, você tá no Titanic, não no açougue do século passado." Havia uma dignidade na pobreza que ali resistia ao oceano. E pasme, haviam talheres, reais. Nada de comer com as mãos ou dividir garfo com o vizinho. Cada passageiro recebia seus próprios utensílios, limpos, modestos, de metal. Pratos de cerâmica branca, copos de vidro grosso, nada de luxo, mas nada de plástico ou folha de bananeira. Era o tipo de mesa que sua avó aprovaria, mesmo que reclamasse da falta de toalha bordada. Até as crianças tinham suas regrinhas. Nada de correr entre as mesas, nada de gritar por mais pudim. Elas comiam sentadas, educadas, muitas vezes sob o olhar atento das mães, ou de alguma senhora irlandesa aleatória que assumia a função de fiscal do bom comportamento. Era como um clube silencioso onde o ingresso era pago com obediência e garfadas bem dadas. Claro, sempre tinha o tio doido da terceira classe. Aquele que contava histórias demais, ria alto demais e, em noites mais ousadas, tentava roubar 2 porções de batata. Mas até esses personagens eram parte do teatro cotidiano daquele refeitório. Como se cada um ali, com sua miséria elegante, soubesse que estava participando de algo maior, ainda que ninguém os filmasse. As refeições eram curtas, objetivas. Nada de sobremesa com 3 garfos ou longas conversas pós-prato. Era comer, sorrir, agradecer. Agradecer a quem? Ao destino, ao navio, à tripulação, ou simplesmente por estar vivo e com o estômago cheio. Para muitos, aquela era a única hora do dia em que se sentiam tratados com algum tipo de valor, mesmo que fosse só um lugar na mesa. E isso faz pensar, como a etiqueta é uma armadura. Mesmo quando o mundo te trata como invisível, manter-se ereto à mesa, passar o pão com cuidado e aguardar a sua vez pode ser um grito de resistência. Eu ainda sou gente dito com garfo e faca. Não era sobre regras, era sobre dignidade. Sobre encontrar alguma ordem num oceano de incertezas. É quase poético imaginar que, sob toneladas de aço e distância social, havia um salão onde pobres do mundo todo se sentavam juntos, em silêncio, mastigando não só o jantar, mas a ideia de que, pelo menos ali, eles pertenciam. Não importava se tinham um nome difícil ou uma roupa remendada. Naquele momento, eram passageiros, e ninguém os estava expulsando da mesa. Mas a etiqueta não enchia a barriga. E no final das contas, o que segurava todo mundo firme era a comida. Quando falamos em refeição de terceira classe no Titanic, sua mente provavelmente imagina algo entre gororoba cinzenta e sopa rala com gosto de ferrugem. Mas não. A verdade é que o cardápio era surpreendentemente respeitável. Tipo aqueles restaurantes familiares que não têm estrela Michelin, mas servem a melhor carne assada da sua vida. Sim, a comida era simples, mas simples não é sinônimo de ruim. E naquele contexto, era um abraço no estômago. Comecemos pelo carro-chefe, o ensopado de carne com legumes. Saboroso, quente e com pedaços identificáveis, o que para 1912 já era um luxo. Havia batata, cenoura, cebola e uma carne que variava entre bovina e sei lá o quê, mas que ninguém questionava muito. Era servido em porções generosas, do tipo que gruda na alma e aquece até a sola do pé. Tipo aquela comida de domingo feita pela tia-avó que sempre exagera no sal, mas acerta no amor. Além do ensopado, o pão era rei. Pão preto, pão branco, pão com manteiga, pão com queijo. O trigo movia aquela terceira classe como gasolina move um carro. Havia picles também. Sim, picles. Um luxo agridoce no meio do Atlântico. E queijo cheddar. Não aquele cheddar radioativo de fast food, mas o de verdade. Forte, encorpado, com gosto de fui feito com paciência. E tudo isso era servido com chá ou café. Ou os dois, se o garçom gostasse da sua cara. No café da manhã, o menu trazia mingau de aveia, com uma colher de açúcar, quando dava, e leite quente. Sério, você tem ideia do que é servir leite quente no meio do oceano, com 700 pessoas a bordo? Aquilo era quase alquimia. E mais, serviam também marmelada e bolachas. Bolachas mesmo, daquelas durinhas,
que quebram o dente de quem não tem calma ou experiência. O almoço podia ter carne salgada com batatas, às vezes peixe defumado. Um luxo improvável, considerando que o pessoal da terceira classe não tinha acesso aos cardumes da primeira. E ainda rolava, pasme, macarrão com molho branco. Sim, o Titanic era multitask: navio, hotel, restaurante e tratoria flutuante. A pergunta que fica é: será que serviam com queijo ralado ou deixavam na sofrência? E nas noites especiais, ou seja, nos dias em que o mar não parecia um liquidificador, havia sobremesas. Pudim de ameixa, arroz doce e até gelatina. Gelatina. No meio do oceano, em 1912, servindo gelatina para mais de 700 pessoas pobres. Isso não é cardápio, é um milagre culinário. E talvez por isso tanta gente lembrasse da comida com carinho. Porque era boa, sim, mas porque era servida com respeito, muito mais. E ninguém come em silêncio absoluto. O salão era um festival de sons, garfos batendo, sopa sendo soprada, gente rindo com a boca cheia, crianças perguntando se teria mais pão. Era um coral desorganizado, mas sincero. Comida une, sempre uniu. E naquele navio gigante, com classes divididas por paredes e escadas, a mesa era o único lugar onde o tempo parecia parar. Mas claro, nem tudo eram flores de couve-flor. Às vezes a carne era dura. Às vezes o mingau empelotava. Às vezes o chá vinha morno demais. Mas quer saber? Ainda assim era comida feita para acolher. E mais importante, feita para durar. Porque quando se navega entre o presente e um futuro incerto, cada garfada é um lembrete de que você ainda está ali, respirando, sobrevivendo, sonhando. O que impressiona é o zelo. Os cozinheiros da terceira classe, mesmo esmagados entre caldeiras e motores barulhentos, entregavam comida com cuidado, tipo aqueles heróis da cozinha escolar que fazem mágica com um saco de arroz e um tempero misterioso. Eles não serviam só comida, serviam dignidade. E a gente sabe o quanto isso alimenta mais do que proteína. E por falar em cozinheiros, quem eram esses anônimos que tornavam a cozinha do Titanic um templo silencioso de sobrevivência? Enquanto os passageiros da terceira classe saboreavam seus ensopados em paz, havia uma outra tripulação trabalhando no calor do inferno, literalmente. Sim, estamos falando dos cozinheiros, ajudantes e assistentes que transformavam batatas em jantares e esperança em alimento. Eram os heróis invisíveis do navio, aqueles que não apareciam em foto, não ganhavam elogios e muitas vezes nem sabiam nadar. Mas sem eles, o Titanic teria virado um navio temático da fome. A cozinha da terceira classe ficava próxima das caldeiras, um lugar abafado, estreito, barulhento. Se hoje em dia cozinhar em apartamento pequeno já exige paciência zen, imagine fazer isso em um navio, com o chão balançando e vapor saindo por todos os cantos. Era tipo trabalhar dentro de uma panela de pressão gigante, com avental, faca e horário apertado. E sem direito a reclamar, porque não tinha saque. Os cozinheiros eram homens simples, muitos deles também vieram da pobreza. Trabalhadores contratados para alimentar trabalhadores. E talvez por isso cozinhassem com tanto zelo. Sabiam o que significava servir comida quente para alguém que atravessou o oceano com a barriga vazia. Eles picavam cebola com a precisão de um cirurgião e mexiam caldeirões como se estivessem embalando promessas. Não havia fogões modernos, nem fornos elétricos, nem micro-ondas. Tudo era feito no braço, na brasa e na base do vai que dá. A lenha alimentava as chamas. Os tachos ferviam dia e noite. E entre a fumaça e o barulho das máquinas, aqueles homens criavam algo sagrado. Comida com alma. Não por status, mas por sobrevivência. E no fundo, sabiam disso. Mesmo que ninguém aplaudisse. Aliás, ninguém agradecia. O alimento chegava à mesa sem crédito, sem assinatura, sem aplauso. Como se tivesse caído do céu. Mas vinha do porão da dignidade. Das mãos calejadas de cozinheiros que muitas vezes nem dormiam direito. Não havia chefe com chapéu branco, nem degustação em prato quadrado. Era uma guerra contra o tempo, contra o balanço do navio e, principalmente, contra a indiferença. Sabe aquele ditado, cozinha é o coração da casa? No Titanic, era o pulmão com bronquite. Respirava ofegante, suava sem parar, mas mantinha o corpo inteiro funcionando. E ninguém notava. A cozinha da terceira classe
Era como aquele personagem secundário que segura todo o filme nas costas, mas nem ganha nome nos créditos. Ainda assim, seguia firme, porque desistir não era opção. Tinha também os assistentes, jovens imigrantes, adolescentes que começaram limpando o chão e acabaram aprendendo a mexer no fogão. A maioria ganhava pouco, ou nada, mas tinham comida, cama e a promessa de uma vida nova na América. Spoiler: muitos não chegaram lá, mas deixaram, mesmo sem querer, um legado de calor e comida servida com honra. Eram muitos os improvisos. Faltava ingrediente, inventava-se outro. A batata veio estragada, vai purê. O peixe não chegou, faz carne 2 vezes. Era uma orquestra caótica, mas afinada pela necessidade. E o mais bonito? Nunca deixaram ninguém da terceira classe sem comer. Enquanto o navio flutuava, a refeição estava garantida. E isso, convenhamos, é mais do que muitos governos conseguem. Não era só trabalho físico, era emocional. Havia um cuidado ali, entre uma colher de sopa e um cesto de pão. Um tipo de empatia silenciosa, ancestral. Como se cada prato dissesse: eu sei da tua luta, eu também vim de baixo. Toma, come. E isso alimentava mais do que qualquer proteína. Alimentava a alma. Aquela mesma alma que hoje tentamos resgatar com esse vídeo. E já que falamos em alma e em comida, vamos falar de quem sentia tudo com mais intensidade: as crianças. Se os adultos da terceira classe viajavam com os ombros pesados de dívida e sonho, as crianças viajavam leves. Leves de passado, mas famintas de futuro. Eram pequenas explosões de energia em corredores apertados, pés descalços, olhos esbugalhados, cheios de porquês que nem o oceano sabia responder. Muitas delas nunca tinham visto um navio. Outras nem sabiam o que era a América. Mas todas sabiam brincar, até no escuro. Havia mais de 100 crianças na terceira classe. Um verdadeiro jardim de infância flutuante. Não havia brinquedos, nem tablets, nem canais infantis com desenho animado 24 horas. Mas havia colher de pau, caixas de madeira, pães duros transformados em espadas e qualquer coisa que pudesse virar aventura. Imagina um mundo sem telas, onde o corredor vira castelo e o porão vira navio pirata. Isso sim é criatividade nível master. E a comida? Ah, para essas crianças, a comida era o ponto alto do dia. Não importava o quanto o navio balançava, elas estavam lá, prontas para o mingau da manhã ou para o pão com gelatina do jantar. Gelatina vermelha era o equivalente ao Kinder Ovo da época. Rara, colorida e disputada com olhares assassinos. Se tivesse arroz doce, era praticamente Natal. E elas comiam rindo. Comiam com as mãos sujas. Comiam com o tipo de alegria que a gente perde depois dos boletos. As mães faziam mágica. Dividiam porções, sopravam o chá, improvisavam brinquedos com migalhas. A infância ali era uma mistura de dureza e ternura. Crianças com menos de 5 anos andando em navios gigantes como se fosse uma extensão do quintal. Caíam, riam, corriam. A tragédia ainda era abstrata. Para elas, aquilo era uma viagem divertida, um novo mundo a cada curva do corredor. Claro que havia choro. O enjoo era real, a saudade da terra também. Mas tudo era suavizado pela presença de outras crianças. Elas formavam grupos espontâneos, como filhotes no fundo do navio. Crianças italianas tentando conversar com crianças suecas, todas gritando na mesma língua, a da infância. Sem entender o idioma, mas entendendo o jogo. Porque criança é universal. E fome também. Os adultos exaustos viam naquelas crianças uma espécie de farol. Elas lembravam o motivo da travessia. O porquê de deixar tudo para trás. Era por elas. Era para que elas estudassem, tivessem dentes melhores, tivessem um sobrenome que importasse. E ver aquelas crianças comendo bem no Titanic, mesmo que só por alguns dias, já era um aperitivo do que poderia ser uma vida melhor. Ou pelo menos, uma ilusão disso. Algumas crianças anotavam o que comiam. Diários infantis foram encontrados. Rabiscos com desenhos de pão, relatos de um prato doce que escorregava. Coisas simples, mas que hoje são tudo o que temos. Pequenas pistas de que aquelas vidas existiram. Não como estatísticas, mas como histórias que alguém precisava contar. Como essa aqui.
como agora. E é aqui que o coração começa a apertar. Porque a maioria dessas crianças não sobreviveu. As estatísticas não mentem. Na terceira classe, morreram mais de 60% das crianças. Isso mesmo. Pequenos sonhos afundando em silêncio, enquanto o mundo assistia de camarote. E mesmo assim, os últimos registros delas mostram sorrisos, mostram garfadas, mostram infância, como se a esperança fosse boia de salvação. Se há alguma poesia nisso tudo, ela está no fato de que elas comeram bem antes do fim. Foram alimentadas com o melhor que se podia oferecer. Receberam cuidado. Tiveram, mesmo que por pouco tempo, uma rotina decente, comida de verdade, chá quente nas mãos pequenas. E talvez, só talvez, tenham dormido sonhando com a América antes do mar chegar. Mas, enquanto os pequenos viviam esse breve paraíso, o resto da terceira classe seguia seu ciclo de sobrevivência. Refeição após refeição, risada após risada. Comer, resistir, dormir e repetir. E nesse cotidiano apertado, comer virou um ato sagrado. Um ritual, uma cerimônia. Na terceira classe do Titanic, comer não era apenas uma função biológica. Era uma declaração silenciosa. Ainda estou aqui. Com a barriga cheia e os pés no chão de aço, cada passageiro reafirmava sua existência num mundo que fingia não vê-lo. Não era sobre sabores, era sobre presença. Sobre o ato teimoso de sentar, mastigar e continuar. Porque em tempos difíceis, até a colher vira espada. O cotidiano da terceira classe era pontuado pelas refeições. Elas davam ritmo à vida a bordo. Quando o estômago roncava, significava que o tempo havia passado. Era como um relógio primitivo e, ao mesmo tempo, emocional. Comer era o intervalo entre a dúvida e a esperança. Entre uma lembrança amarga e um sonho açucarado. Era o momento em que todos, por alguns minutos, largavam o peso da travessia. Essas refeições se tornavam pequenas cerimônias. O barulho das cadeiras, o cheiro antecipado da sopa, o olhar curioso das crianças tentando adivinhar o prato do dia. Cada um se sentava com uma expectativa quase religiosa, porque ninguém sabia o que viria depois do Atlântico. Mas o ensopado de hoje, esse sim, era certo. Era o único futuro garantido. E ele vinha em tigelas fundas. Havia ali uma coreografia não escrita. Um balé de colheres e cotovelos. Um código de convivência inventado entre imigrantes que jamais se encontrariam em outra situação. Um oferecia o pão. Outro cedia espaço no banco. Uma senhora dividia chá com um menino loiro de olhos arregalados. E todos, sem saber, estavam criando algo maior que comida. Comunidade. E isso sustenta até onde o pão não alcança. Não havia distrações modernas. Nada de celular, podcast, feed de notícias. O entretenimento era olhar nos olhos, ouvir o sotaque alheio e rir de piadas que nem sempre se entendia, mas sempre se sentia. E entre colheradas tímidas e histórias improvisadas, criava-se um mundo onde pobres do mundo todo viravam cúmplices. Comer era um idioma comum, uma gramática universal de sobrevivência. Tinha quem comesse em silêncio, mastigando memórias. Tinha quem contasse vantagem, jurando que já tinha comido carne melhor na terra natal. Mentira. Tinha até quem chorasse em silêncio diante de uma xícara de chá, porque às vezes a comida servia de espelho. E espelho é perigoso quando se viaja para fugir de si mesmo. Mas mesmo nesses momentos, havia um respeito tácito. Ninguém ria da dor do outro. Havia também superstição. Muitos comiam sempre no mesmo lugar, como se isso espantasse o azar. Outros rezavam em silêncio antes da primeira garfada. Alguns guardavam um pedacinho de pão no bolso, para dar sorte ou matar a fome depois. E se isso parece estranho para você, parabéns. Nunca passou necessidade. Quem tem medo de amanhã, aprendeu a mastigar devagar. A comida, nesses rituais, deixava de ser só comida. Virava símbolo. Era o que restava do controle num ambiente onde quase tudo era incerteza. Os pratos se repetiam, é verdade, mas dentro da repetição havia um conforto. Pelo menos aqui, as coisas faziam sentido. Pão é pão, chá é chá. A vida lá fora podia ser caos, mas ali, ao redor da mesa, reinava uma ordem sagrada. Talvez por isso muitos lembravam com carinho das refeições. Não era pelo sabor,
Era pelo que aquilo representava. Comida servida, calor no corpo, vozes conhecidas. Um instante de estabilidade em um mundo flutuante. Uma pausa no medo. E essa pausa, por mais breve que fosse, fazia diferença. Porque no fundo, todo ser humano precisa de um motivo para seguir. Às vezes, esse motivo é uma colher de sopa. Se você acha que cheiro não conta a história, é porque nunca desceu ao porão de um navio lotado. O convés inferior do Titanic, onde a terceira classe dormia, comia, sonhava e suava, tinha um perfume próprio. Não daqueles que vendem em frascos caros com nomes franceses. Era um aroma mais honesto, denso, persistente, e que grudava na roupa como promessa de futuro e de febre. Primeiro vinha o vapor, umidade no ar, paredes suadas, aquele cheiro metálico de ferro cozido no bafo da caldeira. Era como viver dentro de uma chaleira gigante. O vapor se enroscava no cabelo, na roupa, nos lençóis. Era invisível, mas pesava. Era como se o próprio navio respirasse sobre você, e não com hortelã. Depois vinha a cebola. Sempre tinha alguém cortando cebola. Era o cheiro mais democrático da cozinha. Espalhava-se pelos corredores como fofoca de vila. Não havia escapatória. A cebola se misturava ao alho, que se misturava à carne cozida, que se misturava ao suor dos corpos. O resultado era uma espécie de perfume colonial proletário, exclusivo, inconfundível. E não vamos ignorar o fator gente. 700 pessoas vivendo em espaço reduzido. Isso gera um bokeh humano que nenhum aromatizador de ambiente seria capaz de conter. Tinha cheiro de corpo cansado, de roupa repetida, de sapato molhado. E também de sabão. Aquele sabão antigo que mais limpava a alma do que a roupa. Era a fragrância da luta diária. Havia também o cheiro do medo. Pode rir, mas é real. O medo tem cheiro. Um azedume sutil, uma eletricidade no ar, como se o próprio ambiente soubesse que algo estava por vir. Ninguém falava disso, claro, mas estava lá. Entre o vapor da sopa e o bolor das malas. Um suspense silencioso que grudava no nariz e nas entrelinhas. Mas nem tudo era pesado. Havia também o cheiro do pão fresco, de chá doce sendo servido, de frutas maduras ocasionalmente liberadas. E às vezes, uma brisa inesperada escapava pelas frestas e trazia o cheiro do mar. Sal, vento e liberdade. Um lembrete de que ainda estavam em movimento, que havia um destino, mesmo que ele fosse menos glamuroso do que prometido. A experiência olfativa do convés inferior era, portanto, uma cápsula do tempo. Um resumo da vida real. Sem filtro, sem florzinha, sem disfarce. Era como uma página em branco escrita com suor. Quem viveu ali jamais esqueceu. Porque o cheiro da sobrevivência cola na memória com mais força do que qualquer lembrança bonita de salão dourado. Hoje, nos museus, há réplicas dos quartos, da louça, até das roupas. Mas ninguém consegue reproduzir aquele cheiro. Ele morreu com o navio. Ou talvez esteja escondido na alma de quem desceu e não voltou. Porque o olfato é traiçoeiro. Pode te levar de volta ao porão de um navio com uma mordida de cebola. Ou com o calor de uma sopa. E pensar que, para muitos, aquele era o lugar mais limpo e confortável que já haviam conhecido. Não era luxo, mas também não era lama. Era o meio termo aceitável entre o passado miserável e o futuro incerto. E ali, mesmo com cheiro de ferrugem e batata, havia humanidade. E com ela, memória. E memória, como sabemos, tem gosto, cheiro e fim. E falando em fim, vamos ao momento mais simbólico de toda essa viagem. A última refeição dos esquecidos. Porque antes do mar engolir seus nomes, eles ainda sentaram à mesa, mastigaram em silêncio. E talvez até sorriram. Era noite. Uma noite fria, mas não fria o suficiente para levantar suspeitas. A bordo, o jantar foi servido como sempre. Pão fresco, ensopado de carne, chá quente, tudo aparentemente igual. Como se o destino tivesse caprichado no cinismo, dar um jantar decente antes de tirar o chão. A maioria comeu sem pressa. Alguns conversaram mais do que o habitual. Outros se despediram sem saber. Os relatos que restaram falam de uma refeição calma, tranquila demais. Talvez o mar estivesse gentil
Ou talvez fosse o silêncio antes do impacto. As crianças lambiam os dedos após o pudim. As mães davam os últimos goles de chá aos filhos. Os homens... Bom, os homens estavam cansados demais para prever tragédia. Porque quem vive na margem não espera a tempestade. Já vive nela. Alguns dizem estavam de aniversário naquela noite. Outros escreviam cartas, esperando enviar no próximo porto. Havia casais recém-casados. Havia viúvas. Havia gente que, horas antes, ainda sonhava com empregos em Chicago, pensões em Nova York, campos no Canadá. Mas ali estavam, sentados na mesa de um navio que em breve viraria túmulo. Você já pensou nisso? Em qual foi sua última refeição feliz? Aquela antes de tudo mudar. Antes da notícia, do acidente, da decepção. Pois é. Essas pessoas tiveram essa refeição. E ninguém sabia que era a última. Isso é o que mais corta. Não o fim, mas o não saber que era o fim. E ainda assim, mastigar com fé. A comida, dizem, estava boa. Talvez melhor do que o normal. Talvez fosse só ilusão da memória, tentando dourar o que não teve tempo de ser vivido. O sabor do arroz doce, o calor do chá, o tilintar dos talheres. Tudo isso se transformou, nas lembranças que restaram, em poesia. Não porque era perfeito, mas porque foi o último. Depois do jantar, vieram os sons. Um estrondo, um susto, gente correndo, tripulantes gritando. O navio já não parecia tão seguro, e ninguém sabia ao certo o que fazer. Especialmente os da terceira classe, que ouviram antes de qualquer alerta oficial, o instinto gritando. E o instinto, nesses casos, grita em todas as línguas ao mesmo tempo. Muitos voltaram para os quartos. Outros ficaram pelos corredores. Alguns tentaram subir. E aí veio a parte mais cruel. Portas trancadas, acessos bloqueados, escadas sem saída. A terceira classe foi deixada por último. Como se suas vidas valessem menos. Como se o jantar que haviam acabado de comer fosse um pedido de desculpas antecipado. Imagina engolir sua última colherada de mingau e, minutos depois, correr com água nos tornozelos. Tentar salvar os filhos com o gosto de chá ainda na boca. O jantar não teve sobremesa, mas teve naufrágio. Não teve brinde, mas teve correria. E cada passo era mais pesado do que a sopa servida horas antes. E mesmo assim, há algo de profundamente humano em tudo isso. Porque até o fim, eles comeram juntos. Eles dividiram, eles sorriram. A mesa uniu o que a tragédia separaria. Não é lindo, é trágico, mas é real. E isso importa, porque se você mastiga a esperança até o último segundo, talvez, só talvez, você não afunde sozinho. Mas nem todos afundaram sem deixar rastro. Alguns subiram. Alguns tentaram. E muitos foram impedidos. O navio bateu no iceberg às 23h40. Mas na terceira classe, o pânico só começou a ferver bem depois. Não houve aviso formal. Não teve alarme tocando ou tripulante correndo com o megafone gritando: "Senhores passageiros, ponham seus coletes." O que houve foi um silêncio estranho. Uma vibração diferente no chão. E logo depois, corredores molhados. Molhados demais para quem jantava mingau minutos antes. A maioria não sabia inglês. E o pouco que sabiam não incluía palavras como evacuação ou colete salva-vidas. O aviso oficial, se é que chegou, chegou tarde. E confuso. Enquanto isso, as portas estavam fechadas. Sim, fechadas. Trancadas por grades, por ordem, por protocolo. Era como se tivessem instalado uma etiqueta invisível em cada passageiro da terceira classe. Favor não subir. Muitos relatos contam de famílias inteiras correndo por corredores estreitos, batendo em portas, implorando por instruções. Algumas mães com crianças no colo desceram e subiram degraus incontáveis, como se jogassem um jogo perverso sem regras. E quando encontravam alguém da tripulação, a resposta era seca. Espere aqui. Aqui, onde a água já lambia os tornozelos. Algumas passagens foram literalmente barradas por grades. Isso não é metáfora, é real. Havia portões de ferro separando classes. Uma medida sanitária, diziam, para evitar o contato indevido entre os ricos e os demais. Na prática, virou sentença de morte. Uma catraca de acesso ao direito básico de tentar viver. Porque no Titanic,
Classe social era questão de sobrevivência, ou de afogamento. E mesmo quem conseguia encontrar uma escada aberta enfrentava outra barreira: a invisibilidade. Muitos da terceira classe eram ignorados pelos oficiais no convés. Espere, há uma ordem. Não há lugar agora. Volte mais tarde. Como se a morte tivesse fila preferencial. Como se houvesse tempo para aguardar educadamente o próximo bote, que, spoiler, nunca veio. Pior ainda, alguns botes partiram quase vazios. Enquanto mães irlandesas com 3 filhos tentavam encontrar uma saída, havia boias indo embora com meia dúzia de gente de casaco comprido e olhar distante. O navio era grande, mas o abismo entre os que tinham nome e os que tinham número era maior ainda. E isso, meus amigos, é o retrato mais fiel da humanidade. Portas fechadas para quem precisa e janelas abertas para quem já tem. E o caos só crescia. Alguns tentaram quebrar as barreiras, outros se revoltaram. Houve desespero, empurrões, gritos. Mas como lutar contra paredes, ordens e o próprio oceano? A maioria se perdeu nos labirintos do convés inferior, afundando sem saber o caminho da superfície. Literalmente, sem mapa, sem chance, sem justiça. E aí surge a pergunta: por que ninguém os ajudou? A resposta é desconfortável. Porque eram pobres. Porque vinham da parte de baixo. Porque o sistema não foi projetado para salvá-los. O Titanic, nesse ponto, era só um espelho. Refletia a lógica de um mundo onde quem vale mais sobrevive melhor. E quem vale menos? Bem, já viu o filme, né? No fim, muitos da terceira classe morreram sem sequer ver o convés superior. Morreram tentando subir. Morreram esperando. Morreram barrados. Não por falta de sorte, mas por excesso de estrutura. Um tipo de arquitetura da exclusão. Com grades, escadas e burocracia. E até hoje, essa parte pouca gente conta. Porque não rende cena bonita, nem trilha sonora. Mas vamos descer do pedestal e também do bote salva-vidas para continuar ouvindo o que ainda pulsa nessa história. Porque por mais cruel que tenha sido o fim, há algo que não afundou: a memória. Eles não morreram dormindo, nem morreram em paz. Morreram de pé, correndo, gritando nomes, afundando abraçados a filhos, a malas, a nada. Morreram com o gosto da última refeição ainda na boca. Arroz doce, pão quente, chá escuro. Não foi a fome que os levou, foi a hierarquia. O oceano engoliu gente bem alimentada e maltratada. O contraste é brutal. Enquanto uns morreram de medo na água gelada, outros morreram de desprezo no convés. Não houve tempo para despedidas. Muitos corpos jamais foram encontrados. Outros foram enterrados como desconhecidos, numerados como itens de bagagem. A única prova de que existiram? Um ticket no bolso. Um botão no fundo do mar. Uma história que ninguém quis ouvir. E pensar que, horas antes, tinham sorrido. Tinham pedido só mais uma fatia de pão. Tinham abraçado os filhos enquanto o navio deslizava sob o luar. Não sabiam que estavam vivendo seus últimos minutos de humanidade reconhecida. E quando a tragédia chegou, não houve música, não houve violino. Houve correria, portas fechadas e um silêncio que dói até hoje. Esses mortos não ganharam vitral em catedral, nem busto em praça pública, nem sequer a dignidade de um nome bem pronunciado. A história oficial os trata como um número alto entre a terceira classe, como se fossem acidente estatístico. Como se a escolha de quem sobe no bote fosse obra do acaso, e não do sistema. E por que isso importa? Porque é exatamente o tipo de morte que se repete, século após século. Gente comum, esquecida, sem glamour, afundando lentamente nas engrenagens do mundo. Só muda o cenário. Antes era o Titanic. Hoje pode ser a fila do hospital, a enchente na periferia, a tragédia televisionada com legenda errada. Muda o mar, mas a injustiça segue afogada em silêncio. Talvez o mais cruel seja pensar que morreram com dignidade, e mesmo assim, isso não salvou ninguém. Comeram direito, seguiram as regras, respeitaram as ordens, fizeram tudo certo. E o que receberam em troca? Grades, negligência, um cemitério sem túmulo. Porque no fim, o mundo não premia os obedientes, premia os acessíveis. E a terceira classe nunca foi. E havia pais que colocaram os filhos no colo,
esperando alguém abrir uma porta. Mulheres agarradas a crucifixos. Homens que voltaram para os quartos para buscar documentos, como se a identidade salvasse. E crianças. Ah, as crianças. Algumas dormiam, outras choravam. Nenhuma entendeu o motivo de tanta pressa em meio à noite, porque ninguém explicou. Só deixaram afundar. E mesmo assim, há algo de profundamente comovente na compostura dessas vítimas. Elas não partiram com raiva. Partiram em choque, como quem leva um golpe e não entende de onde veio. Foram vencidas não pelo mar, mas pela estrutura. Um sistema que as posicionou como degraus. E, ironicamente, degraus não sobem. Então, quando falamos em morrer com o estômago cheio, não é sobre conforto. É sobre a ironia de alimentar um corpo que o mundo recusaria horas depois. Um corpo que teve força para sobreviver à miséria, à viagem, ao preconceito, mas não ao desprezo. Porque morrer de barriga cheia não é privilégio. É protesto não ouvido. Mas nem tudo foi perdido. Entre os destroços, sobreviveram palavras. Cartas, bilhetes, receitas, memórias rabiscadas. Fragmentos de vida que flutuaram até a margem do tempo. E é com elas que vamos continuar. Nem tudo afundou com o Titanic. Algumas palavras boiaram. Flutuaram entre destroços e chegaram até nós como quem sussurra da beira da eternidade. Foram bilhetes, receitas rabiscadas em cadernos, cartas nunca enviadas, diários infantis com desenhos tortos e frases mal escritas que, ironicamente, dizem tudo. São essas vozes que escaparam do naufrágio. E hoje, contam o que as estatísticas tentaram calar. Uma carta de um rapaz irlandês, por exemplo, descreve com alegria a refeição do dia. Hoje comi carne de verdade. Ainda sinto o cheiro do pão quente. Deus está comigo. Ele morreu horas depois, mas o bilhete sobreviveu. Não virou manchete, mas virou relíquia. E é isso que a história faz com os esquecidos. Só escuta quando eles já não têm mais voz. Outros relatos falam da gelatina. Sim, a bendita gelatina vermelha virou mito entre as crianças da terceira classe. Um diário de uma menina sueca de 9 anos, recuperado junto aos pertences da família, menciona uma sobremesa que tremia sozinha. Se isso não é poesia involuntária, eu não sei o que é. O doce virou metáfora, bonito, frágil e prestes a se desfazer. Também há cadernos de receita. Pequenos manuscritos com anotações como cozinhar o mingau até engrossar como tristeza. Ou usar a batata antes que ela crie raiz e saudade. Releituras modernas diriam que é arte marginal. Eu chamo de sobrevivência com sabor. O gesto de escrever uma receita é, no fundo, uma forma de dizer: eu existi, eu alimentei, eu fui alguém. Esses objetos foram achados junto a malas, roupas, pedaços de madeira. Fragmentos flutuantes do que um dia foi uma vida inteira em trânsito. E o que eles nos contam não é só o que se comia, é o que se sentia. Um caderno de um lavrador sérvio trazia desenhos de um campo. Embaixo, uma frase: logo eu volto. Nunca voltou, mas o papel chegou. E isso muda tudo. Porque a história oficial fala do navio, da engenharia, do erro, do iceberg. Mas são essas pequenas memórias que falam das pessoas, que revelam a humanidade nos detalhes. O gosto preferido, a caligrafia torta, o nome do filho escrito errado. Não é perfeição, é verdade. E a verdade não afunda fácil. Ela sobe, devagar, mas sobe. Esses relatos não foram celebrados, nem levados para a tela do cinema. Você nunca verá um blockbuster sobre a gelatina da terceira classe, mas deveria, porque são essas histórias pequenas que sustentam o mundo real. São elas que explicam por que ainda nos importamos. Por que, mais de um século depois, ainda temos um nó na garganta quando falamos desse navio. E o mais curioso? Algumas dessas receitas foram recriadas por chefes modernos. Teve até evento temático com jantar da terceira classe do Titanic. A diferença? Hoje cobram caro, servem em pratos bonitos, falam em resgate histórico e esquecem de mencionar que naquela época comer aquilo era luxo, para quem não tinha nada. A ironia? Mais gelada que o Atlântico. Mas mesmo com toda essa reverência tardia, há algo que ninguém consegue reproduzir: o sentimento. A esperança entre mordidas. O silêncio compartilhado.
a vida pulsando nas entrelinhas. Isso não cabe em museu, não se cozinha em panela, só se sente. E só se guarda quando se ouve de verdade. E falando em ouvir, chegou a hora de refletir com sinceridade. E se fôssemos nós? Nós que hoje assistimos da poltrona com Wi-Fi, cobertor e curiosidade. Agora é sério, sem trilha sonora dramática nem fumaça cinematográfica. Só você e essa pergunta. Se estivesse no Titanic em 1912, em qual classe viajaria? Pense bem antes de responder. Porque, estatisticamente, historicamente e financeiramente, você não estaria na primeira, nem na segunda. Você estaria no porão, dividindo beliche, agradecendo por batatas, pedindo licença para passar. A verdade é que somos quase todos terceira classe. A diferença é que hoje o navio é outro. Pode ser o metrô lotado, o aluguel que nunca baixa, a sensação de que os botes já partiram e a gente ficou vendo. A classe social mudou de nome, mas não de função. Ainda dividimos espaço. Ainda seguimos regras invisíveis. Ainda esperamos que alguém venha avisar quando o navio estiver afundando. Você acha que, na hora do desespero, abrirão as portas para você? Ou te dirão para aguardar mais um pouco? A resposta você já conhece. Está na fila do hospital. Está no e-mail não respondido. Está no RH que nunca chama. A terceira classe ainda existe. Só trocou as escadas por senhas eletrônicas e os coletes por promessas motivacionais. E ainda assim, seguimos. Trabalhamos. Cuidamos dos nossos. Celebramos o pão quente, o café coado, o riso partilhado na mesa apertada. Porque como os passageiros de 1912, a gente aprendeu a resistir com dignidade. A comer mesmo sabendo que o teto vaza. A dormir mesmo com barulho de motor. A sorrir às vezes, com um gosto de sal na boca. E não é do mar. É da lágrima que a gente não deixa cair. A beleza está nisso, em saber que, mesmo sendo invisíveis, ainda deixamos rastros. Nossos bilhetes são posts, nossos diários são áudios de WhatsApp, nossas receitas são o pão que ensinamos a fazer para quem amamos. Ainda escrevemos no escuro, ainda sonhamos no porão, ainda tememos que o mundo nos tranque para sempre lá embaixo. Mas também há coragem, porque agora temos consciência. Sabemos onde estamos. E podemos contar essa história do nosso jeito, sem focar só nos salões de baile ou nas louças de porcelana. Podemos virar o foco para os que carregaram aquele navio nas costas e afundaram primeiro, mas não em vão. Porque agora tem voz, a sua, a minha, a nossa. E isso incomoda, porque exige empatia real. Obriga a olhar para dentro e admitir. Se fosse eu ali, não teria tido tempo nem de correr. Não é confortável, mas é verdadeiro. E às vezes, a verdade tem gosto de ensopado morno e chão molhado. Um gosto que não se esquece, mesmo depois de 112 anos. Então, da próxima vez que ouvir a trilha do Titanic ou ver uma cena do filme, tente olhar além da rosa congelada. Tente imaginar o José, o Abdul, a Ingrid, o pequeno Pietro. Todos embaixo, sem violino, sem beijo, sem câmera lenta. Apenas tentando viver, apenas tentando comer, apenas tentando chegar ao outro lado. Porque a linha que separa eles de nós é mais fina do que parece. E se você chegou até aqui nessa história, é porque no fundo sabe. Você também já esteve nesse porão. Talvez ainda esteja. E tudo bem. Porque o que importa não é o luxo da viagem. É a lembrança que deixamos quando ela acaba. E antes que acabe, vamos falar do que realmente importa. Porque no fim das contas, o que ficou do Titanic não foi o navio. Foi a lição. Se você acompanhou essa história até aqui, talvez esteja achando que o pior inimigo da terceira classe foi o frio, ou a fome, ou o medo. Mas não. O que matou aquelas pessoas, o que as engoliu de verdade, foi a indiferença. Silenciosa, educada, bem vestida. A indiferença que tranca portas com cara de protocolo. Que diz, não é pessoal, enquanto segura o trinco. Que calcula, racionaliza e deixa afundar. A fome, eles conheciam. Tinham lidado com ela durante anos, com dignidade. O medo também. Era parte da bagagem, embrulhado entre a esperança e o sapato gasto. Mas a indiferença? Essa era nova. Era fria de um jeito que nem o Atlântico conseguia ser. Era o tipo de ausência que pesa mais que qualquer presença. Uma ausência que dizia, você não importa o bastante. Essa indiferença não nasceu no navio.
O Titanic só deu forma a algo muito mais antigo. Ela mora nos sistemas que classificam vidas em colunas, nas listas que priorizam o sobrenome, nos corredores onde a ajuda passa, mas não para. A indiferença é um iceberg invisível, e ao contrário do outro, esse nunca derreteu. É por isso que esse naufrágio ainda nos assombra, porque ele revela um segredo incômodo. O mundo nunca esteve realmente afundando. Ele foi, desde o início, construído inclinado. A água entrou pelas frestas de um sistema que já deixava uns na chuva e outros no salão de chá. O Titanic só escancarou a verdade, com um barulho surdo, metálico e irreversível. E aqui está a ironia final. Eles comeram bem, foram alimentados, seguiram regras, esperaram a vez, fizeram tudo certo, mas morreram trancados. E você ainda acha que o problema era o número de botes? Não era. O problema era o lugar que eles ocupavam na hierarquia das prioridades humanas. E é isso que ninguém gosta de mastigar. O maior naufrágio do Titanic não foi a perda do navio. Foi o fracasso moral da humanidade. Porque um bote pode faltar. Mas empatia, essa não afunda. Essa só desaparece quando a gente para de olhar para o outro como alguém. E começa a ver como passageiro da terceira classe. Um título invisível, um crachá que ninguém pediu, mas que selou o destino de 500 almas. E antes que isso pareça só drama, vale lembrar. O mundo segue, com outros navios, outros sistemas, outras portas que se fecham, outras pessoas batendo, implorando por espaço. E se a gente não aprende com o passado, a repetição vira estilo. E a história vira piada de mau gosto, daquelas que ninguém ri. Mas há um consolo, frágil talvez, mas real. É o fato de estarmos aqui agora, contando essa história, resgatando esses nomes, esses cheiros, esses pratos, esses bilhetes, dando espaço ao que tentaram calar, reescrevendo a travessia com os olhos da compaixão, porque enquanto alguém lembrar, ninguém afunda de verdade. Então, se essa história mexeu com você, comenta aqui embaixo. Eu tô nessa viagem, para que o algoritmo escute o que o mundo ignorou, para que a terceira classe, enfim, tenha sua vez de falar. E se você quiser continuar navegando com a gente por histórias esquecidas, sombrias e reais, se inscreve no canal, porque aqui ninguém fica trancado do lado de fora.